Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical desse ano de 2026 com o tema A Santíssima Trindade. Esta é a lição desse trimestre. É uma lição muito importante, muito relevante para todos os cristãos. Vamos estar aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Vocês que são professores de escola dominical, estaremos aqui fazendo uma pré-aula sobre esse assunto que possa te auxiliar, durante esse trimestre aí. Fique conosco, acompanhe as aulas, as lições. Já peço para que vocês se inscrevam, quem não é inscrito, que deixe o seu like e vamos, já sem perda de tempo, falar sobre esse assunto, o mistério da Santíssima Trindade. Essa é a lição de número 1. E então, professores e irmãos, vou falar sobre o objetivo dessa lição. O objetivo da lição. Objetivo número 1, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Objetivo número 2, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. Objetivo de número 3, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Texto áureo. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Você que tem a sua lição aí, pegue ela, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Texto áureo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Verdade prática. A doutrina da Trindade é a central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Irmãos, já falando nisso, podemos aqui então entender que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em perfeita unidade e atuam juntamente na obra da salvação do homem. Então, vamos estar analisando este ponto, a qual tem o título de Mistério da Santíssima Trindade. Vamos analisar este ponto muito importante para nós, que é este assunto da Trindade. A introdução vai dizer assim: o batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as 3 pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como uma pomba e o Pai fala dos céus. Aqui na lição, nessa introdução, irmãos, já podemos ver a notória presença tanto do Filho, do Pai e do Espírito, ou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entender um pouco desse mistério, a qual muitos dizem, é um mistério, porque é meio complexo, irmãos. Mas podemos aqui, irmãos, entender que somos seres humanos finitos, tentando estudar, um Deus que é infinito. Como entender? Mas esta palavra Trindade, que é a palavra-chave dessa lição, ela não se encontra nas Escrituras Sagradas, este termo Trindade. Porém, as Escrituras mostram e nos faz enxergar claramente a ação de Deus, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, então, podemos entender que acaba aí se cumprindo, aquilo que o profeta messiânico, o profeta Isaías, no seu livro, já tinha deixado escrito no seu capítulo 11,
versículo 2, a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a respeito deste sinal a qual nós enxergamos na Bíblia, a Trindade do nosso Deus. Eu posso ler aqui junto com vocês, eu vou abrir aqui em Isaías, e vamos ver o que está escrito. Isaías, no seu capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Este aqui seria o sinal do Messias. E este sinal aconteceu justamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo Filho de Deus, Jesus Cristo ali sendo batizado por João. A Bíblia então nos mostra o agir de Deus, a voz do Pai, o Espírito de Deus como uma pomba, uma forma de uma pomba descendo sobre ele, e o próprio Filho ali sendo batizado por João. E mesmo João dizendo que não seria correto batizá-lo, mas que ele deveria ser batizado por Jesus, mas Jesus foi bem claro em dizer que deveria ser daquela forma para que se cumprisse a justiça. Então vamos já falar um pouco aqui do tópico 1, a revelação da Trindade, da Trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Irmãos, nesse tópico aqui, para vocês, professores, eu vou até fazer um resumo aqui para que vocês possam passar para a sua sala de aula e enfatizar que Jesus, ele não precisava ser batizado como um pecador, como nós. Ele não precisava ser batizado como nós que expressamos o arrependimento. Jesus, ele não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento, porque ele não tinha pecado. Mas ele se colocou nessa condição, né? Na condição de nós. Para quê? Para cumprir a missão qual ele tinha. Pois ele veio nos salvar. A Bíblia, a lição aqui nos mostra que foi um gesto de identificação com a humanidade pecadora. Sendo que a missão dele era fazer a vontade do Pai. Então ele estava obedecendo ao Senhor, obedecendo ao Pai, e também tornando notório as Escrituras se cumprindo na vida de Jesus, aquilo que já havia sido escrito ao seu respeito. Porque, vamos ver, se Jesus não precisava ser batizado, e se ele era uma forma de ele se colocar em nosso lugar, de mostrar ali essa condição, né, que ele não tinha pecado, mas ele mostrando ali essa condição, como diz aqui na lição, um gesto de identificação com a humanidade pecadora, uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Vamos ver o que diz lá em Isaías 53, 11. À luz das Escrituras, Isaías 53, 11 vai dizer assim: o trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então mostra aqui que ele levou sobre si as nossas iniquidades. O nosso Senhor,
Então, fica claro aqui que ele estava obedecendo à vontade do Pai, cumprindo as Escrituras nesse ponto. A descida do Espírito Santo, ou seja, a descida do Espírito, uma unção para o ministério. Deixa eu dizer aqui, essa manifestação visível indicava ser ele o Messias. Então, este sinal da descida do Espírito Santo, já sendo profetizado pelo profeta Isaías, nos mostra claramente aqui que os homens que estavam ali puderam identificar que ele era o Messias ao ver este sinal. E era o Messias prometido, o ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida com a doação do Espírito, como se Jesus se passasse a ser o Messias naquele instante. Aqui a lição já nos mostra que não foi com a descida do Espírito Santo ali que Jesus passou a ser o Messias. Ele já era o Messias, as Escrituras já falavam dele. Não foi aquele mover, aquele sinal do Espírito, da descida do Espírito, que tornou a partir dali ele Messias. Não, ele já era o Messias. Não foi a partir daquele instante, não foi a partir do batismo, não, ele já era o Filho de Deus. Aqui diz que, portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus, nesta ocasião, representava uma unção pública e visível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando para cumprir a missão redentora. Por que está escrito lá em Isaías 61? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então podemos ver aqui que não foi a partir daqui que o Senhor se tornou Messias, ele já era o Messias. Também podemos ver muito bem claramente aqui que foi uma forma visível, marcando ali o seu início do seu ministério. A voz do Pai, aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Trata-se de uma declaração solene pública do Pai. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa extraordinária, que coisa que chega a encher os olhos de quem estavam presentes naquele momento. Porque foi algo que eles viram, o próprio Cristo ali sendo batizado por João, o Espírito de Deus descer sobre ele e ainda com seus ouvidos ouvir, né, a voz de Deus dizendo que este é o meu filho a quem me comprazo, ou a quem Deus tem uma grande alegria, quem Deus tem alegria pela presença, pelo seu filho estar ali fazendo a obra da redenção. Podemos ver então essa afirmação, ela se remete aqui às mensagens messiânicas, né? As mensagens de que Jesus era o Filho eterno, ungido de Deus, que agrada plenamente ao Pai. É o que está lá em Salmo de número 2, verso 7. Então, é bem notório aqui o agir do Pai, o Filho executando a vontade do Pai e o Espírito Santo ali confirmando diante de todos que ali estavam o ministério, o start ali, o início do ministério de Jesus Cristo. Irmãos, esta é um resumo aqui, básico aqui para vocês, professores, deste primeiro ponto, né? Aonde aqui podemos esclarecer, mostrar que a palavra Trindade não aparece escrito na Bíblia, mas mostra claramente a ação do nosso Deus.
né? Uma só essência, mas distintas em três pessoas. São três pessoas distintas, um só Deus, agindo para a redenção do homem, né? Salvando a humanidade. Um plano perfeito de salvação, mostrando o Filho executando, o Espírito de Deus agindo e o próprio Deus Pai com o seu plano em ação, colocando o plano da salvação em ação. Pela graça de Deus alcançamos a vitória. Irmãos, podemos ver aqui no tópico 2 aqui, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Subtópico 1 diz a unidade e a distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência. A doutrina da Trindade, irmãos, afirma que Deus é uma só essência. Subsistem três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária e sua essência. O Pai planeja, Ele elege, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito Santo aplica o benefício da salvação. Irmãos, vamos entender aqui que Trindade, né, essa palavra significa triade ou união de três, derivados do latim. Trinitas refere-se centralmente à doutrina cristã da Santíssima Trindade. Um único Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Digo que Deus é uma substância, mas em três pessoas. O Pai, Ele é o Criador. O Filho, Ele é o Redentor. E o Espírito Santo, o Consolador. Estes três agem harmoniosamente em favor da humanidade. Pela graça de Deus sois salvos. Então, podemos aqui, irmãos, entender aqui a distinção divina. Quero deixar claro que quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é três deuses, irmãos. Vocês têm que deixar isso claro para a sala de aula de vocês. Precisam deixar claro que esses três são um só Deus. Eles precisam deixar claro que não existe três deuses, tá? Dentro da lição aqui, mais à frente, vamos entender um pouco sobre esse assunto, porque tem alguns outros que defendem outros tipos de visão, que não é a visão a qual o cristianismo, a qual a igreja defende, a qual a confissão de fé, né, defende, mas sim de uma forma diferente. E por isso precisamos estudar a respeito. A pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Então vamos lá. Então quer dizer que no Antigo Testamento também é possível ver a Trindade de Deus, o agir dos três no Antigo Testamento. Aqui falamos no Novo Testamento, no batismo de Jesus. Podemos ver a ação dos três. E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento você vai falar também para o seu aluno que existe. No Antigo Testamento temos alguns textos bíblicos que evidenciam o agir dos três. Olha o que diz aqui. No Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. No hebraico, o nome Elohim, plural, Elohá, ele é utilizado para designar o Deus único de Israel. No princípio, Deus criou Elohim, os céus e a terra. Esse termo está no plural, o sujeito, Deus, está no plural. Enquanto o verbo criou, agora, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Então, essa estrutura gramatical é incomum
e reaparece nos textos bíblicos. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 3, 22. Estas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite a pluralidade interna na divindade. Ou seja, aqui está dizendo exatamente que no Antigo Testamento não nega a Trindade, porque quando se fala de Elohim, quando se fala de Deus, está na pluralidade, está no plural. E Deus, nós entendemos que são três: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, este ponto está deixando claro que no Antigo Testamento também existe textos a qual comprovam que o nosso Deus é três. Três pessoas. E não três deuses. A Trindade é explicada no Novo Testamento. Irmãos, daqui a pouco estaremos já chegando no tópico 3. Espero que poder estar ajudando vocês, professores, aqui fazendo um resumo. Estamos iniciando esse projeto nesse ano. Conto com vocês, conto que vocês compartilhem. Estamos começando e iremos, aos poucos, melhorar e colocar slides para que vocês possam poder ter um melhor aproveitamento. Mas eu creio que vocês também podem estar buscando, né, através de livros, tem aqui a CPAD tem disponibilizado, que é o auxílio, né, um subsídio aqui para vocês, professores, para estarem estudando. É muito bom esse livro. Eu indico que vocês adquirem ele e possam aí estar crescendo aí no conhecimento. Vamos lá. A Trindade explicada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Mateus 28 e 29. Mateus capítulo 28, versículo 19. No Novo Testamento, a Bíblia nos faz enxergar a ação dos três, ou seja, a Trindade, né? No batismo, aonde nós citamos o nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, mostra que existem três pessoas ali agindo na obra da redenção do ser humano. Ainda nas Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eu vou repetir isso aqui. Ainda, tem outros versículos, ainda nas Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo. Podemos aqui novamente ver a ação, o agir dos três, né, agindo em favor do ser humano aí, em favor dessa obra de redenção, a qual eu volto a repetir, a qual todo ser humano necessita. Todo ser humano precisa de salvação, e a salvação só encontra-se em Deus. A salvação só encontra-se em Jesus. A salvação só encontra-se no Espírito Santo. É os três agindo em nossas vidas. Vamos lá. A relevância da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia de fé cristã. Ela emerge das Escrituras com revelação progressiva de Deus vivo. Vamos lá, irmãos. Aqui vai falar um pouco, né, dessa Trindade para a fé cristã. Quando foi que realmente, né, a igreja,
né, ali começou a utilizar e fazer uso desse termo. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., proclamou que o Filho é a mesma substância do Pai. Então, a partir daqui, a ideia de que fosse uma criatura exaltada cai por terra. A ideia de que Jesus foi alguém elevado, mas que ele não tinha a mesma substância do Pai, ou que ele era só um profeta e que ele não tinha a mesma essência de Deus, a mesma substância. Mas a própria palavra nos revela aqui, nos mostra que ele é Deus. Proclamou que o Filho da mesma substância. O Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., completou a formulação trinitária ao afirmar da divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, os estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade de Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa. Assim, aprendemos que o Pai eterno não é gerado, e a fonte, o Filho, é gerado do Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho. Desse modo, os apóstolos Paulo ensina a natureza trinitária e espiritualidade cristã. Por quê, irmãos? Veja bem, todo cristão ele ora ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito. Todo cristão ele ora a Deus, né? Sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único intermediador entre Deus e o homem, e que o Espírito de Deus intercede também com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, ele nos ajuda, ele nos auxilia em nossas orações. E quais são as implicações doutrinárias? No subtópico 2 deste tópico 3, a relevância da Trindade para a fé cristã, vai nos mostrar algumas implicações. E quais são elas? Existem Existem aqui, deixa eu deixar claro aqui para vocês, alguns movimentos, por exemplo, como unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo. Veja bem que não bate com o nosso raciocínio, com aquilo que nós acreditamos. Aqui dizer que só Deus é Pai e que Jesus não tem a mesma divindade, que Jesus não é divino, que Cristo não é divino. Isso contraria totalmente as Escrituras, né? Mas também temos aí o unicismo, o modalismo. E o que eles pregam, o que eles ensinam? Que Deus se manifesta de 3 formas sucessivas. Porém, o batismo de Jesus está claro que 3 pessoas são distintas. O unicismo, o modalismo, ele diz que as 3 pessoas, ou seja, as 3 pessoas não, de 3 formas, uma hora que ele é Deus, daqui a pouco ele é o Filho, depois ele é o Espírito. Não mostra que eles são 3 pessoas distintas, mas que ele se manifesta em 3 formas. Mas aqui, se ele se manifesta em 3 formas, então como no batismo pôde-se simultaneamente, Jesus está ali, o Espírito também está presente e o Deus Pai, a voz de Deus Pai também está presente. Os 3 estavam simultaneamente no mesmo cenário, no mesmo tempo, agindo na mesma hora. Então, cai por terra esse tipo de pensamento, unicismo. Já o monoteísmo, ele subsiste em 3 pessoas distintas, né? A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. É bom, professor, deixar claro sobre isso também.
esta doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que revela. Este Deus, ele se faz presente em nossas vidas e vale a pena aqui ressaltar aqui que a vida eterna a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo e que enviaste. Esta doutrina, temos que esse tipo de ensino continuar a passar adiante, que existe só um Deus verdadeiro. Este Deus Pai enviou o Filho, e o Filho rogou ao Pai, e o Pai enviou o Consolador, Espírito, que habita em nossas vidas, em nosso ser. Por aqui ficamos. Este é um resumo desta aula, um breve resumo desta aula. Espero que você tenha aproveitado. Compartilhe, fale com seus alunos, inicie a aula perguntando para os seus alunos o que é Trindade, deixa eles falarem, vê o ponto de vista, a opinião de cada um, vê ali o conhecimento também, escutem os alunos a falarem o que é a Trindade, né, e prossiga na aula, traga a introdução, deixa claro para eles que a Trindade está tanto presente no Antigo Testamento quanto no Novo, e temos versículos, referências, aonde a pessoa pode ler e ali trazer essa compreensão, nos mostrando claramente, também deixando claro para ele quando passamos então a fazer o uso deste termo Trindade e por que precisamos saber dessa Trindade. Porque foi um plano de salvação para nossas vidas através dessas três pessoas distintas, deste Deus único e verdadeiro em nossas vidas. Tá bom? Foi o agir, o plano de salvação pelo nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para assim nos conceder a vitória sobre a morte, sobre todo tipo de pecado, tá bom? Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, compartilhem e não percam a próxima aula, a qual tem o título de Deus, o Deus Pai. Vamos estar falando um pouco sobre o Deus Pai, tá bom? Porque ninguém conhece o Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Tá bom? Tenham um bom final de semana, aproveitem o domingo e que sejam abençoados grandemente neste ano de 2026, que sejam repletos de bênção, de saúde e de conhecimento, de sabedoria para a vida de vocês. Um abraço e fiquem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês na próxima aula. Amém.